Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada A Verdade Proibida. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema ou ao nosso módulo que estamos falando sobre doutrinas, de homens ou de Deus. E agora vamos entrar e abordar aqui mais duas doutrinas que são aí praticadas dentro do cristianismo, e estamos nos referindo ao cristianismo protestante, obviamente, tá? Então, neste módulo, que vai iniciar agora dentro do módulo doutrinas, nós vamos falar de duas doutrinas, que é a doutrina da Trindade e a doutrina da tripartição do homem. Então, prepara o teu caderno, prepara a tua Bíblia, porque vai começar a nossa jornada. Bom, voltando aqui, pessoal, para falar um pouquinho mais desse tema tão importante que agora é sobre a doutrina da Trindade. Tá? Nós vamos aqui abordar e ver como realmente nasceu essa doutrina, se ela é uma doutrina divina realmente ou se ela é uma doutrina dos homens. Então vamos começar aqui passando os nossos slides. Eu trouxe aqui um texto de Mateus, capítulo 28, verso 19, para que a gente possa começar essa aula, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o versículo chave que nós vamos iniciar esta aula de hoje. E o versículo já traz para você aqui de cara, né, queridos, um texto base, fundamental para aqueles que defendem a doutrina da Trindade como uma doutrina bíblica e divina. Então, vamos analisar aqui com fatos históricos se realmente essa doutrina ela é uma doutrina divina ou se foram os homens que criaram e a interpretaram. Vamos lá. Para entender como começou esta doutrina, precisamos entender isto aqui, querido. Eu fiz uma separação aqui muito legal para vocês nesse gráfico, onde eu separei aqui na linha do tempo quando apareceram os pais apostólicos e quando apareceram os pais apologéticos, chamados de pais apologéticos. Aqui está uma peça fundamental para entender o surgimento das doutrinas. Eu sempre ensino isso, que antes de existir o livro Bíblia, precisou-se existir ou estabelecer doutrinas que iriam compor ele. Doutrinas que iriam compor a fé cristã. Lembre-se que isso era uma preocupação do imperador romano de unificar essa fé cristã do novo império, do império romano. Eles queriam unificar. E para unificar, as doutrinas teriam que estar em comum acordo, porque a Roma precisava ter uma religião unificada, onde todos falassem a mesma língua. E aqui começa, nesse ponto da história, começam aqui a aparecer os pais apostólicos e apologéticos, que vão trazer defesas essenciais de doutrinas que tinham muita importância para a Igreja Católica daquela época, tá? Então aqui você vê, ó, os pais apostólicos, que aqui são Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo. Tá aqui os três, uma figura, uma pintura simbolizando essas três grandes figuras na história das defesas de fé do cristianismo, tá bom? Então veja que até o século III, como eu estou mostrando aqui, entre o século III e o século IV, antes deles só existia um único Deus, uma única crença. Só se acreditava num único Deus, que era o Deus cujo nome são 4 consoantes hebraicas, que são as consoantes que você já conhece, o Yud, o Re, o Vav e o Re. São 4 consoantes impronunciáveis, obviamente, para o mundo ocidental, mas que com a chegada dos pontos vocálicos dos maçoretas, essa pronúncia ficou até um pouco já conhecida, que é Yahvé ou Yahweh. Yahvé é a pronúncia dessas 4 consoantes, obviamente com o auxílio das pontuações vogais dos maçoretas, mas isso é para uma outra aula, tá bom?
Existia a crença em um único Deus, queridos. Então, a crença em um único Deus era evidente porque todo judeu, o Israel de antigamente principalmente, tinha quase que um mantra, uma oração que eles faziam para lembrar que eles adoravam um único Deus, onde eles falavam aqui, ó, essa palavrinha, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, porque o hebraico se escreve de trás para frente. Então, essa oração eles faziam sempre, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que simbolizava o quê? Que Deus, ou Adonai, ou Yahvé, é o único Deus. Ouve, ó Israel, Yahvé é o único Deus. Essa era o que eles pronunciavam sempre, querido. Então havia essa crença antigamente de que só existia um Deus. Era uma fé una num Deus, que não existia um Deus tripartido, ou um Deus dividido em várias formas, ou um Deus que era dividido em substâncias, e nem passava na cabeça dos judeus uma ideia como essa, tá bom? Então nós vemos aqui que essa ideia foi defendida muito pelos discípulos de Cristo, tá? E isso passa para os pais apostólicos que trazem essa defesa de um único Deus, mas quando chega aqui no século 3, ou a partir próximo, ou a partir do século 3, começam a entrar dentro das igrejas, ou dentro da comunidade cristã da época, algumas chamadas heresias. E essas heresias, quando introduzidas no meio do povo cristão da época, elas precisavam ser respondidas. Elas precisavam ser contra-atacadas. Lembre-se que quando se fala na palavra heresia, nem sempre quer dizer que é algo ruim, tá bom? Porque heresia nada mais é, se você for pegar ali o significado do termo heresia, e vamos aqui dar fazer uma explicação do mais grosso modo que existe, que heresia nada mais é do que ser um herege, nada mais é do que pensar ou ir contra a algo que já foi estabelecido. Todas as vezes que eu vou contra a algo maior que foi estabelecido, eu sou considerado um herege e o que eu falo é uma heresia. Então, nesse caso aqui, quando as heresias começaram a aparecer, queridos, essas heresias vinham justamente contrapor ou atacar pontos que a igreja da época, a igreja católica da época, já estava começando a estabelecer. E uma das coisas que começaram a ser atacadas foi justamente a respeito da divindade de Jesus Cristo. Porque para se existir uma trindade, um Deus tripartido, Jesus tem que ser Deus. Porque essa é a ideia do tricotomismo. Então, quando começaram a atacar a ideia do Jesus Deus, do Jesus divino, foi que a Igreja Católica chamou esses ataques várias vezes de heresias e de seus autores de hereges. Então, nós temos aqui uma lista de várias heresias, entre aspas, tá, querido, que apareceram naquela época, como o docetismo, o gnosticismo, o sabelianismo, o adocionismo, o maniqueísmo, novacionismo, arianismo, macedonianismo, apolinarianismo, pelagianismo, nestorianismo, monofisismo, cisma do Oriente, os valdenses e os albigenses. São algumas das heresias que apareceram na época e, claro, a igreja constituída da época, a igreja católica, ela levanta líderes ou pensadores, filósofos cristãos que vão defender a fé deles contra-atacando essas chamadas heresias da época, tá? Então, olha só, para combater as heresias, a Igreja Católica precisou dos pais da igreja. Eles são conhecidos como pais da igreja porque estavam lá no início, tá, querido? Então, ela precisou desses pais da igreja para isso. E dentro dessa divisão dos pais da igreja, nós temos os pais gregos e os pais latinos. Dentro desses pais que surgiram para estabelecer doutrinas e também defendê-las antes os hereges, esses pais gregos nós temos alguns aqui importantes, existiram vários obviamente, mas alguns cujo nome tem que ser dado bastante atenção. Um deles é
Irineu de Lyon, do século III, ali por volta de 202 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio, Cirilo de Alexandria são dos nomes principais e mais importantes dos pais gregos. Já dentro dos pais latinos, nós temos ali destaque para Tertuliano, que também fazia parte já de um lado mais africano, tá? Mas ele é considerado ali dentro dos pais latinos aqui, conforme eu estou mostrando para vocês. Cipriano, por exemplo, Ambrósio de Milão, Jerônimo e Agostinho de Hipona. São nomes que foram fundamentais para o estabelecimento de algumas doutrinas. Mas obviamente que nesta aula nós vamos nos deter na doutrina da Trindade apenas, porque foram várias doutrinas que esses homens defenderam, que esses homens criaram, que esses homens estabeleceram e ficou assim estabelecido no cristianismo como doutrina principal. Olha só. As principais defesas e crenças estabelecidas por esses pais da igreja. Os pais gregos, vamos pegar aqui o que eles defendiam, tá? Para você ter uma ideia. Olha só. Os pais gregos, o Irineu de Lyon, por exemplo, aqui do século III, ele estabeleceu que existiam apenas 4 evangelhos. Olha que coisa interessante. Hoje, se você crê que existe somente 4 evangelhos, dê graças à defesa de Irineu de Lyon, que defendeu que só haviam 4 evangelhos que são evangelhos canônicos ou inspirados, pode-se dizer assim. Foi Irineu de Lyon que trouxe essa ideia e essa defesa. Nós temos também aqui Clemente de Alexandria, que defendeu o método alegórico no cristianismo, símil, ciências versus religião. Então ele defende esse método alegórico, Clemente de Alexandria, e também, por que não puxar aqui, o Orígenes, que também defendia o método alegórico no cristianismo e a reencarnação. Veja que esses dois homens, eles defendiam que os textos da Bíblia, eles não podem também só ser interpretados de maneira literal, eles também podem ser interpretados de maneira espiritual, e aqui nasce um grande problema para nós que estudamos hoje as Escrituras e esses temas. Porque ao definir que uma coisa pode ser interpretada espiritualmente, eu abro margem para qualquer tipo de interpretação, e isso é perigoso. Porque, por exemplo, eu posso dizer que quando a Bíblia diz a Israel de Deus, aí espiritualmente, levando-se em consideração o método alegórico de Orígenes e de Clemente de Alexandria, de que eu posso dizer que eu sou a Israel de Deus simbolicamente. Isso é um perigo terrível, porque realmente esse tipo de análise, esse tipo de defesa, acaba por deixar uma defesa muito, muito frágil, muito subjetiva, e não é isso que nós queremos. Nós queremos aqui fatos verdadeiros que comprovem aquilo que vamos estudar hoje. Temos aqui também o Atanásio. O Atanásio defendeu que Jesus é Deus e defendeu a canonicidade do Novo Testamento. Então aqui Atanásio já começa dizendo, é uma das suas crenças, e uma das coisas que ele vai defender é que Jesus é Deus. Cirilo de Alexandria defendeu as duas naturezas de Cristo e a mariolatria. Cirilo de Alexandria defendeu que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha essas duas naturezas dentro de si e, claro, defendeu a mariolatria, a divindade de Maria. Aí temos aqui, participando para os outros lados, os pais latinos. Tertuliano, por exemplo, que acreditava na doutrina da Trindade, e ele foi um dos grandes propagadores dessa ideia. A doutrina da Trindade considerava a mulher o portão do diabo, um templo construído sobre um esgoto, a responsável do primeiro pecado e da perdição humana. Veja que Tertuliano aqui tinha uma ideia sobre a mulher um pouco estranha, inclusive chamando ela de que ela seria um templo construído sobre um esgoto, por causa da ideia do mito lá do Adão e Eva, de que Eva tinha comido, foi seduzida por uma serpente e comeu o fruto e foi responsável pela decadência da humanidade. Então Tertuliano batia muito em cima disso, nessa contrariedade da sua ideia com respeito às mulheres. Cipriano defendia o rebatismo dos hereges e que a igreja não era o corpo místico de Cristo. Então ele defendia que os gentios, as pessoas que já tinham sido batizadas, tinham que ser rebatizadas no verdadeiro batismo deles, o cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele defendia
esse rebatismo. Ambrósio de Milão defendia os sacramentos e a salvação pela fé e obras. Vejam que eles já começam a trazer aqui algumas elucidações do que o protestantismo hoje já pratica. Jerônimo, o grande Jerônimo, tradutor da Bíblia de grego para o latim, ele traz ali também algumas defesas de que, por exemplo, a Vulgata ou a língua latina era a língua que é oficial, que nada que fosse fora da construção ali do latim, tudo que fosse fora era anátema. Então o latim era a língua oficial da igreja na época e a tradução, a versão latina era a versão que era a versão divina, inspirada, e tudo que estivesse fora dela não era para ser lido ou não era para ser levado a sério. E Agostinho de Hipona, né, que nós temos aqui, que defendia a predestinação e o pecado original. Veja que Agostinho de Hipona, um dos nomes muito bem respeitados no meio da história cristã, Agostinho de Hipona acreditava e defendia na predestinação. E a predestinação, ela é uma doutrina dos primórdios. Ela foi retirada dos primórdios e foi colocado o arminianismo ali. Mas a igreja de antigamente acreditava sim, senhores, na predestinação, e Agostinho de Hipona era um dos seus defensores dessas ideias. E claro, ele também traz para nós a ideia do pecado original. Aquele pecado original lá se referindo ao mito do Éden lá, de Adão e Eva, tá bom? Como surgiu a doutrina da Santíssima Trindade? Aqui vamos fazer uma abordagem de como essa doutrina ela surge no cenário cristão. Quando Constantino se tornou o governante supremo do Império Romano, professos cristãos tinham opiniões diferentes sobre a relação entre Deus e Cristo. Será que Jesus era Deus? Ou ele foi criado por Deus? Esse era um debate que tinha na época, tá, queridos? Se Jesus era Deus, se ele era Deus, então ele foi criado ou ele não foi criado por Deus? Então havia esse debate. Constantino, como eu falei lá no início, ele queria ter uma fé una no seu império. Ele queria que todos falassem a mesma língua. E para falar a mesma língua, precisava-se se estabelecer doutrinas principais que iriam nortear essa nova religião do império. E aí Constantino convoca o Concílio de Nicéia para que fossem estabelecidos um único pensamento com respeito a Jesus, se ele era Deus, se ele era criado ou não. Porque naquela época, Ário já estava espalhando o seu pensamento na comunidade de que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura, de que Jesus foi criado, Jesus foi gerado. E aí começa esse grande embate ali, e Constantino convoca a esse concílio, claro, com a presença ali de vários pensadores, de várias comunidades cristãs, inclusive com a presença do Ário, que era o grande divulgador e propagador de que Jesus não era Deus, que ele foi criado, e aí se deu ali o embate. Para resolver a questão, Constantino convocou todos os líderes da igreja para uma reunião em Nicéia, não porque desejasse encontrar a verdade bíblica, mas porque queria evitar que questões religiosas dividissem seu império, viu? Ele precisava unir o império para que essas questões não dividissem um dos braços principais do império, que era a religião. Então ele precisava estabelecer isso, e assim foi feito com o chamado Primeiro Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi convocado em 325 depois de Cristo. Veja que nesse concílio aqui, a igreja tinha o arianismo, né? A igreja em si estabelecida naquela época, que dizia que Jesus era igual ao Pai, e o arianismo que defendia que Jesus foi criado. Então veja que a igreja da época já defendia, por exemplo, como Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Obviamente que, se pegar a comparação com João capítulo 8, verso 58, disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegar um texto como esse e dizer, está aqui a prova de que Jesus é Deus,
porque ele é o eu sou, e o eu sou é Deus, e Jesus é o eu sou também, então também é Deus, era um contraponto que o arianismo não cria muito. Porque o arianismo, por exemplo, se baseava em um dos versículos que ele se baseava, era Colossenses 1,15, que dizia assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quando se pega a palavra primogênito, subentende-se, querido, o significado do termo, primeiro a ser gerado. Então, por Colossenses aqui, Jesus sim foi gerado. Jesus passou a existir como Filho de Deus em um determinado momento. Então ele não existia para todo sempre antes. Se não existia, então ele não pode ser Deus. E aqui começa um dos grandes embates diante de Constantino para saber se realmente Jesus era Deus ou não. Qual dos dois estava certo? Eu preciso contar essa história para vocês de quem foi o grande vencedor dessa história, porque vocês sabem que a Igreja Católica era maioria na época, e obviamente que venceu a ideia de que Jesus é Deus, tendo Ário como herege e seus escritos queimados. Queimaram os escritos de Ário, mas não queimaram as ideias que persistem até hoje. Um grande grupo de pessoas que acreditam sim que Jesus não é Deus. Veja o que está escrito aqui agora para nós entendermos basicamente. Tá, professor, então como é que eu vou entender que o que está escrito em Êxodo, que Deus diz que ele é o eu sou, e que Jesus defendeu o que era o eu sou, como é que eu posso então defender que eles não são a mesma pessoa? Simples, é só nós irmos para a língua original do qual foram escritos esses termos. É só a gente voltar um pouquinho mais para tentar entender ali o termo que aparece nesses versículos, para entender se há alguma diferenciação nesses dois eu sou, para provarmos de que não são a mesma pessoa. Se nós pegarmos aqui João 8:5-8, aonde Jesus afirma que ele é eu sou, veja que no texto grego de João 8:28, está aqui, ó, eu fiz aqui, eu até marquei aqui para você como é que está escrito no grego. Está escrito ego eimi. Ego eimi, simbolizando as palavras eu sou. Ego eimi, tá bom? Se nós formos aqui agora pegar o texto grego, tá, da Septuaginta, que traz a mesma palavra eu sou quando Deus está falando com Moisés, veja que o termo aqui aparece ego eimi o home. Vejam que no momento em que esse eu sou está se referindo a Deus, é diferente. Veja que quando aparece eu sou se tratando de homens, não existe esse complemento aqui, o home. Então, o que eu entendo com isso, querido? Que quando Deus disse que ele era o eu sou, todas as vezes que ego eimi vier acompanhado de ohon, está dizendo para a gente que está se referindo a Deus. Mas veja que aqui no caso de Jesus não tem o ohon, tem apenas o ego eimi em grego, que simboliza eu sou. Se eu sou fosse uma referência a Deus, querido, então nós vamos ter um grande problema aqui em João 9:9, quando Jesus cura aquele paralítico e ele é visto na cidade e o paralítico diz assim, eu sou. Quando as pessoas perguntam, é tu que estava ali e tal, ele diz eu sou. Mas vejam que quando ele diz eu sou, aparece ego eimi, não aparece ohon, porque não podem ser deuses essas pessoas. Eles disseram apenas eu sou, como Jesus disse. Agora, quando se referiu a Deus, que Deus falou eu sou Moisés, vejam aqui que aparece essa terminologia ohon. E aqui cai por terra essa ideia de que os textos falam do mesmo Deus, porque Jesus não estava dizendo que ele era o Deus Todo-Poderoso, quando ele disse eu sou, tá? Eu sou, no sentido de ser Deus, tem que vir acompanhado de ohon. Como não vem acompanhado de ohon, como eu mostrei para você aqui, somente de ego eimi, como disse em João 8:58 para Jesus e como diz em João 9:9 para aquele paralítico, são apenas referências terrenas de uma pessoa que disse sou eu sou, tá? Nada a ver com coisa
com ser divino, tá bom, pessoal? Um pouquinho complicada essa parte aí, porque ela entra no grego, tá, gente? Então, é importante você observar aqui o grego para você não cometer a falha de achar que quando Jesus disse eu sou, ele estava dizendo que ele era Deus. Não, ele não disse que ele era Deus, porque não existe, como eu falei, a partícula aqui seguinte, orhon. Para que ele dissesse que ele era o mesmo Deus, deveria ter essa partícula orhon e não tem. Então esses versículos não são a mesma coisa. Os dois eu sous não são iguais. Compreendido, queridos? Ário foi derrotado e foi estabelecido o credo niceno que determinou que Jesus é Deus de Deus. Mesmo que Paulo afirmasse isto aqui, olha, mesmo Paulo afirmando, dizendo, para nós há um só Deus, o Pai. Isso está em 1 Coríntios 8:6. Mesmo Paulo afirmando que para nós só há um Deus, o Pai, o Concílio de Nicéia preferiu aprovar isto aqui que você está vendo na sua tela. O credo niceno. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, porque por quem foram feitas todas as coisas, o que estão nos céus e na terra, o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos, e do Espírito Santo. Vejam que no final do credo aparece o Espírito Santo não como uma divindade, apenas como uma crença, mas é determinante aqui no credo niceno que Jesus é Deus de Deus, e isso aqui foi estabelecido como uma verdade cristã na época e obviamente se estende até os dias de hoje. Evangélicos achando que Deus é Deus e defendem com unhas e dentes quando você vai dizer o contrário a eles. Defendem porque aprenderam muito bem aqui com o Concílio de Nicéia. Aprenderam muito bem aqui com Atanásio de que Deus é Deus e acabou com Atanásio, não, desculpe. Aprenderam muito bem aqui com o divulgador aí da ideia da Trindade, tá bom? Então eles aprenderam muito bem com a Igreja Católica de que Deus é Deus e defendem isso com unhas e dentes. Então, quando Tertuliano determinou isso, a igreja aceitou naquela época e obviamente a igreja evangélica hoje também aceitou, tendo esse padre aí como uma grande referência da verdade para eles. Após as constantes críticas contra a divindade de Cristo, o Espírito Santo agora também será questionado. Convoca-se então o Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Agora vai ser convocado mais um concílio, o Concílio de Constantinopla, agora para resolver as questões sobre o Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo estava sendo atacado, dizendo-se que não era Deus, que o Espírito Santo não era uma terceira substância do Pai com relação à Trindade. Então, vendo esse ataque, se convoca de novo mais um concílio chamado Concílio de Constantinopla, que vai estabelecer isso aqui que você está vendo. Isso aqui que você está vendo é o que foi estabelecido no Concílio de Constantinopla, determinando que cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Veja que reafirma aqui a condição de que Jesus é Deus. Agora observe que lá no final eles dizem, e no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Vejam que a Igreja Católica aqui estabeleceu que o Espírito Santo deveria ser adorado como o Pai e o Filho são, ou seja, colocando eles num só patamar, eis estabelecido, queridos, a Trindade. Nasce a doutrina da Trindade mais forte do que nunca, agora estabelecendo os três como mesma substância, como sendo 3 dividido em 1. Tanto é que você pergunta para qualquer pastor que você quiser como é a explicação da doutrina da Trindade, como 1 pode ser 3 e 3 pode ser 1. Eles olham para você e dizem é mistério. Por quê? Porque não tem explicação. É só na cabeça dos cristãos que isso pode existir, e você vai ver que isso vem lá da filosofia
platônica esse conceito de tripartido. Se você for pesquisar, muitas outras religiões têm seus deuses tripartidos. E existe uma penca de religiões que tem deuses sim, 3 em 1, que você pode aí pesquisar porque tem vários, tá bom, gente? Agora olha só que interessante a declaração desse padre aqui, tá bom? Que é um padre dominicano a respeito da declaração de que há 3 pessoas em um só Deus. Veja só, apesar de alguns tentarem achar passagem nas escrituras para apoiar a doutrina da Trindade, o padre dominicano Marie-Émilie Bosmardi escreveu o seguinte em seu livro Na Aurora do Cristianismo, Nascimento dos Dogmas. Veja o que ele escreveu. A declaração de que há 3 pessoas em um só Deus não pode ser encontrada em lugar nenhum no Novo Testamento. Foi o que esse padre escreveu aí. Não há bases para serem encontradas no Novo Testamento para essa doutrina. Nota-se que essa doutrina é uma doutrina totalmente filosófica e não inspirada pelo Espírito Santo. Algumas bases de sustentação deste dogma está aqui, ó, 2 Coríntios 13, 12 ao 14. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vejam que a saudação de Paulo aqui nesse caso, eles dizem que é uma das provas de que o Espírito Santo, que a Trindade existia e que Paulo acreditava na doutrina da Trindade, por dizer a saudação que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Agora, olha só, se nós formos pegar, gente, uma versão mais antiga da Bíblia, que é o Códex Sinaítico, o Códex Sinaítico nada mais é do que a cópia completa do Novo Testamento mais antiga que nós conhecemos na história. Códex Sinaítico, que você está vendo aí na sua tela, esta imagem é a imagem do site onde você consegue consultar o Códex Sinaítico. É o site www.codexsinaítico.org, tá? Esse é o site que você consegue pesquisar esse Códex Sinaítico aqui. E quando a gente vai buscar, segundo aos Coríntios capítulo 13, verso 12 ao 14, olha aqui, nós jogamos 2 Coríntios capítulo 13 e puxamos aqui. Veja que o versículo 14, querido, ele completamente some daqui. Mas veja como é que está escrito numa cópia mais antiga do século IV. Diz aqui, ó, saudai-vos uns aos outros com beijo sagrado. Todos os santos vos saúdam. Veja que aqui não existe essa composição que você está vendo aqui. Ela para justamente aqui, ó. No versículo, aqui acredito que seja o versículo 13 da nossa Bíblia. Ela para justamente aqui, todos os santos vos saúdam. Tá aqui a prova para você, ó. Ela para no versículo 13. O versículo 14, que diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém, não existe. Foi uma inserção feita por copistas logo depois do século IV, porque eu estou trazendo aqui para você uma cópia fiel do Novo Testamento mais completo que nós temos, a cópia mais antiga do Novo Testamento que nós temos, Códex Sinaítico completo. Aqui não existe o versículo 14, que é justamente o versículo 14 que mostra aqui Jesus, Deus e Espírito Santo. Não existe, portanto, Paulo não acreditava não na doutrina da Trindade, porque isso aí foi uma inserção feita, obviamente, depois que a doutrina da Trindade ela foi estabelecida, tá bom? Outro aqui, veja aqui só uma imagem aqui mais ampliada para você entender aqui, ó, tá? Daquilo que nós falamos. Algumas bases de sustentação deste dogma, mais algumas bases para você. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Pronto, professor. Tá aí a prova de que a Trindade existe, Mateus 28, 19. Só que, se nós formos analisar o Mateus 28, 19, veja o que a Bíblia de Jerusalém diz, tá? Nas suas
nos seus comentários. Você que tem uma Bíblia de Jerusalém original, você pode conferir isso aí, tá bom? A Bíblia de Jerusalém é uma das principais Bíblias impressa pela Igreja Católica. No seu comentário de rodapé sobre Mateus 28:19, diz o seguinte: é possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, conforme Atos 1:5, Atos 2:38. Mais tarde deve-se ter se estabelecida a associação do batizado, a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Tá aqui, querido. A prova para você, numa Bíblia católica, de que esse termo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi uma inserção, uma adaptação feita depois que a doutrina estava estabelecida para associar o batismo em nome de Jesus com o batismo da Trindade. Mais uma farsa descoberta aí da Bíblia que você carrega. Uma inserção feita por copistas que queriam comprovar a existência da doutrina da Trindade na Bíblia. Mas não para por aí. O padre Joseph Ratzinger, mais conhecido como Papa Bento XVI, o já falecido Papa Bento XVI, veja o que ele escreve a respeito, aqui no seu livro Introdução ao Cristianismo, que ele escreve a respeito dessa passagem de Mateus 28:19. O então cardeal alemão Joseph Ratzinger escreveu em 1968 o livro Introdução ao Cristianismo e admite que a fórmula batismal de Mateus 28:19 foi mudada na Bíblia pela Igreja Católica para atender os interesses da doutrina da Trindade implantada no IV século. Lembrando que Ratzinger foi Papa da Igreja Católica e Bispo de Roma em 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, quando oficializou sua abdicação. Veja que o próprio Papa Bento XVI já afirmava que o Mateus 28:19 foi feito ali o quê? Uma adaptação, tá bom? Foi feito ali uma mudança pela Igreja Católica para atender os interesses da doutrina da Trindade. Vejam aí, eles mesmos falando do que fizeram, tá bom, querido? Beleza, gente? É isso aí. Hoje a nossa aula fica por aqui nessa primeira parte onde nós vimos a doutrina da Trindade e na próxima aula nós vamos falar sobre a tricotomia, a tripartição do homem. Será que nós somos corpo, alma e espírito mesmo? Tá curioso? Então não perde a próxima aula, tá bom? Fica em dia aí com a nossa jornada, porque muita coisa boa vem aí pela frente para que você possa aprender e crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente!